condição espiritual. Salva-nos, Senhor, pois não existe mais o piedoso. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobre. Salmo 12, 1 e 2. Geralmente pensamos no povo de Deus considerando sempre o seu padrão ideal. A própria expressão nos remete à ideia de um povo santo, comprometido com Deus, longe do pecado. Não estamos acostumados a pensar a comunidade da aliança reconhecendo a quase completa falta de piedade, de fidelidade, lugar onde a falsidade impera. O Salmo 12 não está falando dos ímpios de fora do povo, está falando dos ímpios de dentro do povo. Daí devemos considerar duas coisas. Primeiramente, olhando cada um para si mesmo, fazer uma profunda análise e considerar em que grau de impiedade ou de santidade se vive. A meu ver, é comum a confusão entre santidade e a pouca impiedade. A enorme diferença é que a primeira rejeita o pecado em todos os seus níveis, enquanto a segunda seleciona pecados de pequena intensidade, achando ser possível administrar de alguma forma a impiedade. Portanto, o que se espera de nós é que tenhamos compromisso com a obediência, sem buscar a convivência pacífica, entre aspas, com o pecado, como se isso fosse possível. Em segundo lugar, precisamos considerar a realidade do povo de Deus, isto é, entendermos que muitas vezes está anos-luz de distância do ideal ordenado pelo Senhor. Acreditar que alguém é crente somente pelo fato de estar em uma igreja ou por afirmar crer em Jesus é erro perigoso. Não devemos baixar a guarda imediatamente àquele que se confessa cristão. Em tempos quando o povo está afastado de Deus, precisamos imitar o exemplo do salmista e clamar: Salva-nos, Senhor! Quando a igreja, que deve salgar a nossa sociedade, conservando os bons costumes, temperando a vida com as benesses da convivência justa e bondosa e esterilizando o mundo das bactérias perniciosas do pecado, abandonar esta sua responsabilidade, os fundamentos da terra são abalados. Perde-se totalmente o referencial. Não haverá padrão para o certo e o errado. Tudo começa com a perda da piedade. Às vezes, esta é confundida com mera aparência. Ao percebermos alguém com um semblante semelhante àqueles dos cachorros de padaria, o olhar de súplica e compaixão, automaticamente o associamos à pessoa piedosa. No entanto, piedade vai muito além disso, não devendo nunca ser confundida com psicologismo barato. Piedade aponta para a vida diária com Deus e para a obediência. Fala da necessidade de ter desejos piedosos, ou seja, coração puro onde há sede de Deus. Ora, se o cristão procurar meramente aparentar uma vida com Cristo, tal não será suficiente para evitar a prática do pecado em sua vida. No coração onde o eu não se encontra crucificado com Cristo, predominará a soberba. É por isso que a igreja onde o nível de santidade é baixo, a falsidade e o atrito imperam. A fidelidade foi vulgarizada. Atribui-se o termo fiel de forma muito irresponsável. Em grande parte das igrejas atuais, fiel é aquele que vai à igreja e dá o dízimo, também aquele que se esforça para dar dinheiro para alguma causa do reino, ou opera algum serviço tido como do reino. Todavia, fidelidade é entregar a vida totalmente a Cristo, viver integralmente a nova aliança em seu sangue e ser servo de Deus 24 horas por dia. Quando entendemos o nível elevado que a vida cristã exige, fico pensando se não chegou o momento de iniciarmos os nossos clamores a Deus, como faz o salmista, começando por refletir em nossa própria vida. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.